Salve Maria, seja muito bem-vindo ao nosso canal Professor Ranier Lima, né? Canal Ranier Lima, né? O professor Ranier Lima não existe mais, existe o Ranier Lima. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e deixe seu like para aumentar o nosso engajamento. Gente, engajamento. Nós temos um assunto bem delicado para trabalhar sobre o Sermão da Montanha, que é relacionado a adultério. Então tem palavras que vão estar escritas aqui, porque realmente é um vídeo bem complicado e que a gente não pode pronunciar na plataforma. Mas vamos deixar aí e vamos procurar falar de alguma forma que não venha falar essas palavras. Mas quero dizer que um tema que deu bastante trabalho. E é o seguinte, nós vamos estar trabalhando com dois livros específicos, além do catecismo. Vamos estar trabalhando com Sermão da Montanha. E nós vamos estar trabalhando com esse livro aqui, do Felipe Aquino. Inclusive, a palavra que a gente não pode pronunciar está bem aqui. Ok? Além disso, nós vamos contar com a ajuda do catecismo, como sempre, e da Bíblia Pastoral. E deixar aqui, gente, visível, já terminamos de esse livro aqui. É um livro pequeno, mas um livro de muito aprendizado. Você que ainda não assistiu a série Advento, convido vocês a assistirem, porque realmente é uma série sensacional. Aprendemos muita coisa sobre a meditação do Advento e sobre a novena de Natal presente no livro. Gente, quero pedir desculpas já desde já, porque estou com uma coriza, né? Tá controlável, mas está dando uma certa irritação no meu nariz. E para respirar fica um pouquinho mais difícil, né? Então vamos lá. O texto base que nós vamos estar trabalhando é esse aqui. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Nós vamos estar trabalhando com o capítulo 12, 13, 14, 15, 16 do livro Sermão da Montanha. Ele está dividido em 15 slides. Dessa vez a gente não ficou 100% carregado no livro. Nós vamos dar uma resumida, porque tem muito material, né? E estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria antes de começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Palavra do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com luxúria já cometeu adultério com ela no seu coração. E se seu olho direito lhe faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor que você perca um dos vossos membros do que todo o vosso corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança fora. É melhor que vás perder um dos teus membros do que todo o teu corpo para ir para o inferno. Disse-se também: queixe de você a de sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Eu
Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por falta de castidade, a faz adúltera. E quem casar com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a você. É um assunto bem polêmico, porque a lei em relação ao adultério ela é bem rígida. E em relação ao divórcio também é. E numa geração onde cada vez mais vivemos relacionamentos líquidos, tanto eu quanto a minha esposa passamos por problemas assim, né? No nosso passado, nos... quando eu me converti, eu conheci ela e ao catolicismo eu conheci essa moça e casei com ela, pratiquei o matrimônio, né? Mas nós passamos por experiências anteriores, experiências traumáticas, tanto eu quanto ela. Depois nós, cada um nas suas histórias, e nós fizemos inclusive tratamento psicológico enquanto casados, né? E realmente a gente vem carregando uma certa bagagem. E esse é o grande problema, inclusive, das relações líquidas hoje em dia, porque as pessoas pensam na cerimônia do casamento. Eu até falei isso para minha esposa. O pessoal acha que o casamento é só a cerimônia. E quando você termina a cerimônia, começa a vida real. E as pessoas não gostam da vida real. E acabam se divorciando de uma forma bem simples. Se tornou algo banal. E o sacramento do matrimônio é algo muito importante, né, para a vida cristã. E que muitos empecilhos aparecem, inclusive para que se aconteça o matrimônio. E hoje em dia fica cada vez mais difícil. É isso que a gente vai estar trabalhando. Nós vamos estar dando uma volta ali em Santo Agostinho, mas trabalhando. O que acontece nos dias de hoje? Aqui nós pegamos a fonte do site catequizar.com.br para a gente verificar sobre o ensino sobre adultério e divórcio. O que Jesus quer dizer quando diz arrancar o olho, cortar a mão e jogar fora, se te leva a pecar? Ele está exagerando aqui. Jesus usou uma linguagem contundente para instar seus discípulos a escolher uma vida de alegria e felicidade com Deus e não para a morte. Uma vida sem fim de horrível miséria e separação da presença amorosa de um Deus tão bom. Jesus colocou diante dos seus discípulos o único objetivo na vida que vale presença amorosa é, que vale qualquer sacrifício, e esse objetivo é a conformidade da vossa vontade com Deus e que Ele deseja para nosso bem-estar em todo o corpo. Devemos estar prontos para nos separar de qualquer coisa que nos leve a pecar e que inevitavelmente leve à morte espiritual. Jesus nos adverte da terrível responsabilidade que não devemos colocar obstáculos no caminho do outro, isto é, não ofender ou mau exemplo que possa levar o outro a pecar. Só um instantinho. Os jovens na fé são especialmente vulneráveis ao mau exemplo daqueles que deveriam estar passando da fé. Jesus ensina que a justiça envolve responder a todas as situações da vida de uma forma que cumpra a lei de Deus, não apenas externamente, mas internamente também. Jesus disse que os desejos do mal nascem no coração. É por isso que o pecado do adultério deve primeiro ser tratado no coração, no lugar não apenas das emoções, mas da mente, vontade, pensamento e intenções também. Inclusive, o Santo Agostinho vai trabalhar sobre isso aqui, vocês vão dar uma olhadinha já já no que é falado sobre Santo Agostinho. A intenção ideal de Deus
desde o princípio era que o homem e a mulher estivessem indissoluvelmente unidos no matrimônio como uma só carne. Dá uma olhadinha aqui em Gênesis 2, 23 e 24, que deixa bem estabelecido isso, né? Infelizmente, nós seres humanos, nós temos o nosso senso de julgamento bem corrompido, eu costumo dizer assim. Mas diz assim: o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornarem uma só carne. Inclusive, isso é uma fala do Moisés em relação à situação que aconteceu. Então, é isso. Esse ideal encontrado na união incrementável de Adão e Eva, eles foram criados um para o outro e para ninguém mais. Eles são padrão e símbolo para todos os que estavam por vir. Moisés permitiu o divórcio como concessão em vista de um ideal perdido. Em Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 9, vai falar o seguinte. Inclusive essa referência, ela também é encontrada em Mateus, capítulo 19, que é o capítulo voltado ao divórcio. Então vamos lá. Alguns fariseus se aproximaram dele e perguntaram para pô-lo à prova: é permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés lhes ordenou? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhe disse: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não será dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. É praticamente isso. Só que a dureza do coração do homem é complicada essa situação. Então, por causa disso, e cada vez mais, quando se aumenta o número de divórcios no mundo, você vê que aumenta a dureza do coração das pessoas. E, aliás, nós vimos também que o senso de credibilidade da palavra casamento também é modificado. E além de outros fatores que a gente vai ver, inclusive, com fala do professor Felipe aqui. Jesus estabelece o alto ideal do estado casado diante daqueles que estão dispostos a aceitar os seus mandamentos. Jesus dá graça e poder àqueles que procuram seguir seu caminho de santidade e seu estado de vida, seja casado ou solteiro. Tá difícil a gravação porque realmente meu nariz está bem complicado, então estou parando várias vezes aqui por causa disso. Se queremos viver em retidão, devemos entender a intenção dos mandamentos de Deus e decidir em nosso coração obedecer ao Senhor. O Senhor escreve sua lei em nossos corações e nos dá o poder para viver seu caminho de justiça e santidade. Você confia no amor de Deus e permite que o Espírito Santo o enche de sede e retidão de santidade? Comanda e decide em nosso coração obedecer ao Senhor. Tá. O Senhor escreve sua lei em nossos corações e nos dá seu poder para viver seu caminho de justiça e santidade. Você confia no amor de Deus e permite que o Espírito Santo o enche de sede e retidão e santidade? Eu acho que isso aqui já foi repetido, né? É essa pergunta que é feita, que acabou repetindo aqui no slide 3 vezes. Tá? Você confia no Espírito Santo? É a pergunta que se deve falar. Essa é a grande pergunta. Se você confia, case. Se você não confia ou não se sente, eu estava vendo até um padre falando que tem pessoas que não foram feitas para casar.
Eu achei aquilo curioso, porque realmente existem pessoas que não servem para casar e não ensinam isso nas congregações protestantes. Existem pessoas que não foram feitas para casar. Existem, sim. E não é, o matrimônio não é para todos. Essa é uma questão bem polêmica para se levantar. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é um fato que nós precisamos estar meditando. Santo Agostinho, ele começa a fazer essas análises dizendo assim: a justiça menor proíbe adulterar pela união dos corpos. A justiça maior do reino de Deus proíbe o adultério do coração. Adultério no coração quer dizer olhar para uma mulher com a intenção de cobiçar, de certa forma consentindo com desejo. Aliás, dentro dessa temática, ele coloca três estágios. Primeiro estágio, sugestão, depois vem o deleite e, por último, o consentimento. A sugestão ela vem da memória dos sentidos corpóreos, né, que são os cinco sentidos, né, visão, audição, olfato, tato e paladar. Como é que funciona isso na prática? Funciona assim. Na visão, quando uma mulher, vou colocar aqui da mulher, mas também o homem também faz isso, tá, gente? O homem também atinge os sentidos da mulher, mas é muito mais presente a mulher é bem mais forte em relação a isso do que o homem. A mulher é bem mais inteligente do que o homem em relação a isso. A mulher usa uma roupa provocante, né? Inclusive é muito comum isso desde a adolescência. Nós do sexo masculino somos bombardeados, não só nos fatores sociais, mas sozinho, na frente de um celular, na frente de um tablet, de um computador. Tem sido, inclusive, isso, né? Inclusive, tem um filme protestante, né? Que é aquele Prova de Fogo, que vê casamentos se acabando por causa disso, né? Dentro da palavra que começa com a letra P, que a gente vai comentar sobre essa palavra, não da forma que eu estou falando aqui, mas você já sabe do que eu estou falando, né? E a visão é muito explorada. A audição já é por um tema que é muito trabalhado nos provérbios, que é a questão da lisonja. Tanto a mulher quanto o homem é levado a pecar pela lisonja, né? Mais o homem, né? O homem adora ouvir palavras de enaltecimento e aquilo mexe com o seu instinto sexual. O olfato, que é, claro, são fragrâncias e perfumes voltados a levar uma pessoa a pecar. O tato, né? A mulher, inclusive a mulher quando ela tem um interesse uma pessoa, ela usa muito desse sentido do tato, pega no braço e tudo mais, para atingir o paladar, que aí tem as múltiplas funções, cada uma mais sórdida que a outra. Então, a sugestão começa nos pensamentos, querendo frutificar, transformando-se em deleite. O deleite não pode deixar chegar em deleite. Já que a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, eu acredito que a gente precisa frear lá nos pensamentos. Inclusive, é uma regra que se coloca na terapia cognitivo-comportamental. É você controlar os seus pensamentos para controlar suas ações. E isso funciona. E é muito importante. Então, quando Santo Agostinho ele sugere que seja refreado lá nos pensamentos, lá no estágio da sugestão, é a forma mais viável para se fazer isso.
É algo que pode ser controlado. Você não pode controlar impulsos de deleite. É muito difícil. E ele coloca que a sugestão é como uma serpente tocando nos sentidos, provocando uma reação em cadeia. Aliás, dentro da sugestão, que há a atuação da memória e dos sentidos corpóreos, é o que vai levar a trabalharmos com a palavra com a letra P, tratada pelo livro do professor Felipe Aquino. Vou mostrar aqui novamente, já que a gente não pode falar essa palavra aqui no YouTube, né? Tá aqui. Vamos seguir em diante. Vamos começar com Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 ao 7, sugerido por Santo Agostinho. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não! Tornou a serpente. Vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore é bom para se comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Aliás, para a mulherada que deve estar assistindo esse vídeo, o quanto esse DNA de Eva bombardeia você. Realmente é algo impressionante, mas é algo que tem que ser vencido. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, se tornaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangues para si. Aliás, Santo Agostinho usa esse exemplo desse texto para explicar 3 estágios dentro dessa história aqui. Eva representa o apetite carnal, onde se dá o deleite. Então ela mostra a questão do deleite na sua prática. O homem representa a razão. Quando o homem recebe racionalmente a desobediência, ele entra no estágio do consentimento. Cumprindo as 3 frases, o que resultou nisso? Ambos foram expulsos do paraíso. E Santo Agostinho dá uma frase que diz assim: quem persuade, não obriga. E aí a Eva sendo enganada pela serpente. Em 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas temo que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Segundo Santo Agostinho, o pecado só se perfaz, em última instância, no consentimento, que tem o seu lugar instalado na razão. Por mais forte que seja a persuasão, somente a razão pode pecar de fato. De acordo com a escolástica, a vontade é uma potência racional. Não podemos buscar as naturezas inferiores em detrimento das superiores. Quem consente comete um pecado no coração. Santo Agostinho deixa bem claro isso. E aí uma citação de 1 Coríntios 11:3 diz assim: mas quero que saibais que Senhor de todo homem é Cristo. O Senhor da mulher é o homem. E o Senhor de Cristo é Deus. Muitos homens querem ser senhor de suas mulheres. Mas quantos desses homens têm Cristo como seu Senhor? Mesmo os que têm Cristo como seu Senhor. Viver Cristo é algo muito difícil.
E deixa eu só terminar esses slides. Eu vou pegar aqui e nós vamos pegar alguns ensinamentos que eu tô assistindo, inclusive estou acompanhando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Vou até pegar aqui o celular, pegar aqui no pedestal, que é o seguinte. Vamos pegar da seguinte forma. O padre deixou umas leituras bem interessantes a respeito desses exercícios espirituais. Então ele está utilizando uma coisa muito importante que é a imitação de Cristo. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então vamos lá. Vamos começar com o capítulo 5 e 6 da imitação de Cristo. Eu tenho ele escrito, mas eu vou utilizar o slide que ele mandou para a gente. Você está vendo aqui no slide que ele está dizendo que você precisa que Cristo seja o seu Senhor. Então, no livro A Imitação de Cristo, tem alguns ensinamentos que eu quero que você entenda. Vamos lá, capítulo 5 diz assim: nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade e não a eloquência. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. Temos que ter essa consciência. Então você leu aquele versículo ali, eu sou o Senhor da mulher. Não, gente, calma. Procure entender o sentido dessa palavra. Nas Escrituras devemos antes buscar nosso proveito do que a sutileza da linguagem. Tão grata deve ser a leitura dos livros simples e piedosos como a dos sublimes e do profundo. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, leia tudo que tenha na Bíblia com puro amor e a verdade. Então esteja com a mente aberta para receber a verdade. Não procure saber quem o disse, mas considera o que se diz. Os homens passam, mas na verdade do Senhor permanece eternamente. Está escrito no salmista, Salmo 116, 2. A nossa curiosidade, de vários modos nos fala a Deus, sem acepção de pessoas. A nossa curiosidade muitas vezes nos prejudica na leitura das Escrituras porque queremos compreender e discutir o que devia se passar singelamente. Então, muitas vezes nós abandonamos a singeleza e acabamos crendo naquilo que foge do foco principal da palavra. Se quiser tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem se preocupar jamais do renome do letrado. Não pense demais. Porque existem pensamentos, isso eu vivi muito na época que eu era protestante, que tiram você do foco. Quando você vai para um culto, e o culto, ao invés de dar uma palavra do Senhor, começam a transformar o culto num centro de profetadas. E vocês que são católicos de berço, vocês não têm ideia de quantas pessoas são escravizadas com essa situação, que sequer têm acesso à verdade. Vão para escutar a voz de Deus, mas escutam outras vozes. E que muita gente diz que é o Espírito Santo de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito porque muita gente morreu, muitos mártires morreram. Eles não morreram para pessoas ficarem enchendo cultos, geralmente voltados a problemas de adultério, para escutar uma profetada. As pessoas vão para ouvir a voz do próprio Deus. E muitos se utilizam desse artifício falso de profetada, dizendo que aquilo é a palavra de Deus.
que Deus está falando por aquele cidadão. Não importa o que Santo Agostinho falou, não importa o que Santo Afonso falou, não importa o que São Tomás de Kempis falou, não. O que importa é aquele profeta que era, da maioria das vezes, era uma pessoa perdida no mundo e que agora serve a Deus e fica girando que nem um peão no meio da congregação. É isso que importa. Não importa o que Santo Agostinho diga, não importa que São Pedro ensinou nos seus epístolas, não. Importa o que aquela pessoa está falando. É mais ou menos isso que estão fazendo com a Igreja de Cristo. E estão atingindo milhões e milhões de pessoas sendo enganadas por essa situação. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem as sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. Aliás, isso também funciona em relação ao adultério, ao divórcio. O soberbo e o avarento nunca sossegam, porém o pobre e humilde de espírito vivem em muita paz. E é por isso que quando Santo Agostinho te ensina que você precisa ser pobre de espírito, ele está te chamando para a felicidade. O homem que não é perfeitamente mortificado facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. Isso aqui fica um alerta. O homem espiritual, ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá desprender-se de todos os seus desejos terrenos. Ensinando justamente sobre isso, sobre essa questão. Daí a sua frequente tristeza por quando dele se abstém e fácil irritação quando alguém os contraria. Se, contudo, alcança o que desejava, sente logo remorso de consciência, porque obedeceu à sua paixão que nada vale para alcançar a paz que almejava. O seu desejo, ele vai contrário à paz que você deseja. Então, se você quer se alimentar carnalmente, você está, de uma certa forma, abrindo mão da sua paz. E é isso que São Tomás de Kempis está dizendo aqui. Pois a verdadeira paz no coração se acha em resistir às paixões e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem, nem no do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no coração daquele que é fervoroso e espiritual. E esse é o chamado aos exercícios espirituais que precisam ser feitos. E uma coisa que Santo Tomás de Aquino, que Santo Agostinho deixa bem claro, são os três tipos de pecado que existem em relação a essa questão do adultério: coração, ação e no hábito. São três tipos de pecado que atuam aqui, aliados aos três desejos que a gente já falou anteriormente. No coração, é como se você morresse em casa. Levar ao consentimento, que foi a questão da Eva ouvir as falas macias da serpente, é como morrer fora dos portões. E o hábito é como você apodrecer no túmulo. O hábito que foi o ato de Adão, que sequer rebateu aqui a decisão de Eva. Sequer, não, você comeu, eu vou comer também. Foi tipo assim que aconteceu. Então, quando se dá maior ênfase ao homem do que na mulher em relação a adultério, é porque a influência da mulher sobre o homem é muito maior do que o contrário.
Ah, mas tem muitas mulheres vulneráveis. Tem muitas mulheres magoadas com a questão de adultério em toda a história. Sim, concordo. Inclusive muitos que tiveram frutos dessas situações. Mas até quando a mulher ela é muito mais inteligente que o homem nessa questão aqui. Até nesses momentos a mulher está consciente do que ela está fazendo. Geralmente quem age que nem um animal é o homem. Geralmente. Não está pensando na morte da bezerra, não está nem aí. A mulher não. A mulher ela faz de caso pensado. Quando ela se envolve, ela sabe que o cara lá é cafajeste, que o cara. Ela sabe. Mas ela quer mesmo assim. Fala mais ou menos assim. O homem não. O homem viu um rabo de saia. Ai, tô doido, tô doido, tô doido. Então, mais ou menos nessa linha. Tanto o homem quanto a mulher precisam vigiar nessa questão. E o homem ter a questão assim. Porque o homem, mesmo da forma imbecil que se age, de uma forma, como é que eu posso dizer, animalesca, o homem entrega a sua razão na mão de uma mulher, na mão de um desejo. E é bem delicado. Inclusive, não. O professor Felipe Aquino vai tratar muito bem sobre casos que já disse, a gente não pode falar a palavra, mas dentro dessa linha, que a ideia é tomar conta da racionalidade do homem. Porque um homem racional é um homem que se aproxima de Cristo. E o homem, quando se aproxima de Cristo, ele traz a mulher com si. E a casa toda é salva através de um homem. Agora, esse homem precisa da ajuda de uma mulher. Mas é da mulher? A mulher ajuda, cara. Mas a mulher de quem eu estou falando é Nossa Senhora. Me diga qual é o homem que não precisa da ajuda de Nossa Senhora. Eu já venho defendendo essa teoria em que é necessário que todos daqueles que têm o sexo masculino se apeguem e sejam devotos a Nossa Senhora. Porém, eu ainda não o sou. Ainda não o sou. Eu estou em dívida, preciso fazer isso. E pretendemos fazer isso sim. Porque realmente é necessário que os homens sejam devotos a Nossa Senhora. Ela é o exemplo perfeito da mulher. Eva guiou as mulheres a se tornarem mulheres de acordo com o que a modernidade líquida quer, inclusive abandonando sua verdadeira natureza. Maria é a Eva que veio trazer homens e mulheres para a salvação que é Cristo Jesus. Vamos pegar alguns exemplos aqui na Bíblia. Esses exemplos aqui são dados no livro de Santo Agostinho, tá? Sermão da Montanha. Ele passou essas referências. Então vamos começar a ler essas referências para a gente não fugir muito do assunto. Marcos, capítulo 5, versículo 41. E pegando a mão da criança, lhe disse: Talita, cum, que traduzido significa:
menina, eu lhe digo, levanta-te. E aqui são referências às pessoas que estavam nesses três estágios na Bíblia. Jesus pegou ela ainda no início. Ela estava numa situação grave, mas ainda estava no início. Essa história aqui é referente à história da ressurreição da menina. A menina estava acamada, mas ela estava dentro de casa. Ela ia morrer em casa. Segundo, Lucas 7,14. Então, Jesus é Jesus que alcança as vidas em qualquer estágio que a pessoa esteja. Mas é necessário que não se deixe chegar no último estágio, que é o estágio de Lázaro. Mas vamos ver aqui. Lucas 7,14. Aproximou-se, tocou no caixão e os carregadores pararam. Então disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O filho da viúva de Naim não estava em casa. Ele estava na porta da cidade. Seu caixão, morto fora da cidade. Então, comparado àquele que está a levar o consentimento, está nesse estágio. E por fim, João capítulo 11, versículos 33 a 43, trata-se de Lázaro que já estava apodrecendo lá no túmulo. Então Jesus tem poder para te tirar tanto desse pecado no coração, quanto no pecado na ação, quanto no pecado do hábito. Ele tem poder para esses três. Agora, é recomendado que não se chegue ao último estágio, porque é como se estivesse apodrecendo no túmulo. E o exemplo que ele dá para a gente visualizar é de João, capítulo 11. E eu vou ler aqui para vocês, para a gente ler de acordo com essa visão que eu estou colocando aqui para vocês. Vamos lá. Ao ver que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando, Jesus se comoveu interiormente e se perturbou. E disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus então diziam: vejam o quanto Jesus era amigo dele. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter evitado que esse homem morresse. Jesus, outra vez comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra na entrada. Jesus disse: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, está cheirando mal. Já são 4 dias. Antes de eu continuar a leitura, observe nisso que foi falado. O fulano poderia ter evitado que isso acontecesse? Jesus poderia ter evitado pessoas ficarem apodrecendo no túmulo por ter entrado no pecado do hábito? Jesus tem culpa disso? Bote isso para meditar. Jesus disse: eu não lhes disse, se acreditar você verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos ao alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas falo assim por causa da multidão aqui presente, para que todos acreditem que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou bem forte: Lázaro, venha para fora. Então, Lázaro veio para fora dentro do decreto de Jesus, porque ninguém resiste ao discurso de Jesus. Mas saiba que a culpa dele estar apodrecendo no túmulo não é de Jesus. A culpa de você estar enfiado num hábito de pecado não é de Jesus. A culpa é sua. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse que aquele que ouve a voz de Jesus é ovelha de Cristo. E aquele que não ouve é idólatra. Escuta o que diz o Salmo 115. Não aquele discurso que o protestante diz que sabe o que é idolatria,
mas praticam a idolatria e não conseguem enxergar um palmo diante dos olhos deles. Só conseguem enxergar, só conseguem enxergar aquilo que quer enxergar. Não enxerga a verdade. Então a pessoa que não ouve, ela entra nesse quesito aqui do Salmo 115. Pelos frutos você conhece uma pessoa. Então vamos lá. Não é para nós, Javé, não é para nós, da glória, sim, para o teu nome, por tua bondade e tua fidelidade. Porque disseram as nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e fez tudo o que desejou. São de prata e ouro os ídolos deles, e foram feitos por mãos humanas. Eles têm bocas e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, nem sua garganta produz sussurro algum. Iguais a eles são aqueles que os fabricam e todos aqueles que neles confiam. Aliás, lembra o que a gente falou no início? A atuação desse pecado exclusivo nos 5 sentidos que é citado aqui. E aqueles que não são ovelhas de Cristo não ouvem porque estão presos numa idolatria. Por isso que a Bíblia chama a idolatria de fornicação. A avareza é chamada de idolatria também. E a concupiscência má também é fornicação. Por isso que nós vamos fazer. Agora vamos pegar pesado. Em todos esses casos, a alma se entrega ao desejo torpe, como uma prostituta. Lembra-se da paz que você perde quando peca. Observe isso aqui. O professor Felipe Aquino, ele traz um resgate ao catecismo. O catecismo ele fala sobre a palavra com P, em retirar os atos sexuais reais simulados da intimidade dos parceiros para os exibir a terceiras pessoas de modo deliberado. Ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos um por o outro. É um grave atentado contra a dignidade das pessoas intervenientes, atores, comerciantes, públicos, uma vez que cada um se torna um para o outro objeto de um prazer vulgar e de um lucro ilícito, e faz mergulhar uns aos outros na ilusão do mundo fictício, um mundo que existe somente na mente da pessoa que consome. É um pecado grave. As autoridades civis devem impedir a produção e distribuição de material P. Há um bombardeio da mídia para que o ser humano consuma P e se entregue a todo qualquer desejo sexual. Começa a ver a castidade como impossível, entregando-se cada vez mais a prazeres desenfreados. Veja essa reportagem, inclusive é citado no livro de Felipe Aquino, esse bispo de Arlington, Dom Paul Revert. Ele iniciou uma cruzada contra a P e exortou os cidadãos e servidores públicos a trabalhar por uma legislação que respeite a dignidade de toda pessoa humana. É uma extensa carta intitulada Comprado com um Preço. P. Um ataque ao templo vivo de Deus. Dom Overt afirma que esse flagelo é uma praga que assola a alma dos homens, mulheres e crianças. Arruína casamentos e famílias, cobrando suas vítimas entre os mais inocentes entre nós. Destrói a capacidade da pessoa de ver o outro como expressão única e bela da criação de Deus. Talvez o pior, entretanto, seja o dano que a P faz na estrutura que tem uma pessoa para o sobrenatural, escreve prelado. Nossa visão natural desse mundo é um modelo para a nossa visão sobrenatural do próximo. Enquanto a cultura americana vê a P como uma simples fraqueza privada ou inclusive como prazer legítimo protegido pela lei, a igreja ensina que é uma grave ofensa, assinala enfaticamente. Aliás, os psicólogos defendem. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, disse, e sempre deve estar a serviço do bem comum. Dom Loverd destacou que a P
se transformou em um entretenimento normal para as massas, acessível através da internet, cabo, satélite e emissoras de televisão locais, e destacou que agora se pode acessar ela pelo telefone celular através de jogos portáteis para crianças e adolescentes. O bispo enfrentou os argumentos em defesa da P, que negam suas vítimas ou até a promovem como algo terapêutico. Deste modo, desmentiu que a oposição cristã à P provenha de um suposto ódio cristão ao corpo. Inclusive é o discurso que se diz hoje, né? Colocando como um discurso de ódio. A P, continuou o bispo, distorce a verdade em relação à sexualidade humana. Usa e manipula as pessoas de maneiras que são incompatíveis com sua dignidade humana. Isso também propõe um desafio às pessoas que estão tratando de viver sua vocação cristã em qualquer estado de vida. Aliás, é um grande combustível para o adultério, né? Maridos, sacerdotes consagrados e pessoas solteiras. Em particular, supõe desafio aos jovens cristãos que combatem por viver as exigências de ser apóstolos em uma cultura que abandonou a virtude da castidade. Essa é uma afirmação bem grave, né, do bispo de Arlington, mas ele tem razão. Tá? Dirigindo-se aos jovens, o prelado indicou que temo muito que vocês sejam quem deva carregar o pesado fardo da rendição de nossa cultura a P, tanto na realidade, tanto na atualidade quanto nos anos vindouros. Não são apenas vocês os alvos dessa criminal empresa, como afronte de seus lucros, mas sim também vocês quem deve sofrer o empobrecimento da noção de intimidade, que resulta de uma cultura que confundiu o amor com a autogratificação. Saibam, primeiro, que Deus os destinou ao amor humano e verdadeiro e pleno, que acha seu centro em não manipular os outros, mas sim em compartilhar e florescer na comunhão com o ser amado. Escreve o bispo de Arlington. Aliás, os movimentos que têm surgido isso, eles não têm combatido corretamente. E é por isso que a gente se posiciona contrário, né? Principalmente a movimentos que têm até boas intenções, como o Red Pill e o próprio feminismo, né? Vamos dizer que tem uma boa intenção por trás, tem muitos, né? Principalmente os que estão ali, a massa de manobra. Mas a gente vê mal intenção, porque, como eu disse, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus nos ensina a cortar os membros. Como que seria cortar os membros? Sair tacando facão e tudo? Não, gente. Ele vai colocar da seguinte forma: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se só dos seus membros, que o teu corpo todo seja lançado na geena. De novo, geena sendo citada. Inclusive, é muito importante você entender isso, porque se essa situação do adultério, dessa situação da letra P, é descrita aqui, é porque são pecados mortais. Que você vai direto para a geena. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder um dos seus membros do que teu corpo inteiro seja tirado na geena. Santo Agostinho fala da importância do olho direito para o homem, que representa justiça e retidão. O olho direito levar a pecar é como levar ao escândalo, que te impede de acessar a verdadeira beatitude. Enquanto o olho contempla, a mão representa a ação. Trecho do livro da Sermão da Montanha que diz assim: podemos achar de membro a alguém que amamos muito intensamente e que nos serve de conselheiro, pois o olho mostra o caminho, e conselheiro das coisas divinas, já que é o olho direito. O olho esquerdo parece representar o caro conselheiro das horas das coisas terrenas, que dizem respeito às necessidades do corpo. Não era necessário mencionar este olho esquerdo, já que não devemos poupar sequer o direito. Assim, o conselheiro espiritual nos serve de escândalo quando, em nome da religião e da doutrina, tenta nos induzir a alguma heresia perniciosa. Aliás, é incrível que o protestante está pouco se lixando para quem tem esse problema. Isso é fato. Para eles, a solução é casamento. Cegamente falando.
De modo similar, a mão direita representa o ajudante e o ministro das obras divinas. Com efeito, assim, o olho representa a contemplação. Assim também, a mão representa a ação. Enquanto que a mão esquerda significa que o ajudante das obras necessárias ao corpo e a esta vida. Agora vamos ver a fala do Felipe Aquino, falando do P e a sua relação com o pecado da masturbação. O vício da masturbação está ligado a P. É a grande luta dos jovens cristãos contra esse pecado, embora muitos adultos, casais e solteiros também lutam contra esse mal. Saiba que, antes de tudo, a masturbação não é indício de distúrbio de personalidade ou de problema mental. É um problema muito antigo da humanidade. Já o livro dos mortos, um livro egípcio, a condenava por volta do ano 1150 a.C. Pelo código moral dos antigos judeus, era considerado pecado grave. Conheci homens casados que continuam a se masturbar, embora tivesse uma vida sexual regular com a esposa. Isso mostra que o vício da juventude continuou prejudicando o casamento. Embora as aulas de educação sexual muitas vezes ensinem que é normal e até necessário, na verdade é contra a natureza e a lei de Deus. Infelizmente, nossas aulas e nas cartilhas sobre o assunto, os alunos são aconselhados a não terem sentimento de culpa, angústia ou ansiedade, e ensinam que não é prejudicial à saúde. Isso não é verdade. Muitos médicos afirmam que ela é prejudicial ao jovem tanto fisicamente quanto psicologicamente. Verdade. A igreja ensina que é um ato desordenado. Embora defendida por muitos como algo normal, a igreja ensina que não. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja quanto o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Catecismo, parágrafo 2352. Algumas pessoas me perguntam se a masturbação é pecado. O catecismo da igreja diz que sim, porque é o uso do sexo de maneira egoísta, fora do plano de Deus. O sexo só deve ser vivido pelo casal unido pelo sacramento do matrimônio. Fora disso, não é vontade de Deus. O catecismo diz explicitamente, entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, P e as práticas homossexuais. Isso diz no parágrafo 2396. Então não podemos deixar levar pelos leigos e até mesmo por alguns padres que dizem que não é pecado. Tá? É claro que há situações psicológicas especiais que podem diminuir a culpa. Aliás, a P tem contribuído para outra palavra que é proibida aqui, né? P que leva ao aumento de E. Essa palavra aqui é muito proibida no YouTube, tá? Qualquer pessoa honesta e de bom juízo consegue perceber algo profundamente perverso em um material que induz à violência, ao desprezo pelo semelhante, ao prazer a qualquer custo. Por mais que nos acuse do moralismo, é óbvio e reputável, a P está gerando a cultura de E. É sem dúvida o fruto mais podre da chamada revolução sexual. Olha aí. A culpa é da revolução sexual, cara. Com certeza. Filosoficamente falando. Em 2014, 47,6 mil pessoas foram vítimas de E no Brasil. Ou seja, a cada 11 minutos alguém foi violentado. No mundo todo, cresce o número de E. Os especialistas correlacionam o crescimento da P. Por exemplo, denúncias em casos de E aumentaram na Suécia desde 2011. Em 2014, 6.600 E foram denunciados pela polícia sueca, o que significa um aumento de 11% do ano anterior. O E
também está aumentando na África do Sul. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá pedindo para carregar. O E também está aumentando na África do Sul. Esse país tem as maiores incidências registradas de trabalho infantil e de bebês no mundo. No ano 2000 foram notificados mais de 67 mil casos desses, né, contra crianças na África do Sul. Na Índia, uma mulher é violentada a cada 25 minutos e com frequência se atribui a culpa à própria vítima. Em 2011, no Brasil, foram notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, no Ministério da Saúde, de 12.087 casos de E no Brasil, o que equivale a cerca de 23% do total registrado na polícia em 2012, conforme dados do Anuário 2013 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2013, o IPEA levou a campo um questionário sobre vitimização no âmbito do Sistema de Indicadores de Percepção Social, SIPS, e estimou que a cada ano no Brasil 0,26% da população sofre violência sexual, o que indica que haja anualmente 527 mil tentativas nos casos de E consumados no Brasil, nos quais 10% são reportados à polícia. Tal informação é consistente com os dados do 8º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2014, que apontou que 50.320 foram confirmados no Brasil em 2013. Dados do Mapa da Violência mostram que em 2014 o Sistema Único de Saúde atendeu a 23.630 mulheres vítimas de violência sexual. Dados da Central de Atendimento à Mulher, de Ligue 180, o Serviço da Secretaria de Políticas para Mulheres, registrou em 2015 cerca de 10 casos de violência sexual por dia, com um aumento de 165,27% no número de E em relação ao levantamento anterior, computando a média de 8 E por dia, 1 a cada 3 horas. Números do nono anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são ainda mais graves. A entidade acredita que possam ter ocorrido entre 136 mil e 476 mil casos de E no Brasil em 2014, o que significa uma mulher a cada 11 minutos no Brasil. Hoje fala-se em cultura do termo usado para abordar maneiras que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. A cultura do está nos lares, ruas, revistas, na TV, na linguagem verbal, na publicidade, nas leis, e é estimulada pela P. Isso aqui é retirado da Carta Capital, tá, gente? O Senhor só admite a fornicação como desculpa para deixar a esposa, né? Isso aqui é deixado bem claro, faz parte da justiça imperfeita dos fariseus, né? A gente leu, né, em Mateus 5, 31 e 32, mas eu queria ler aqui com vocês Mateus 19, 8. A gente já leu, né, Mateus 5, 31 e 32, e vamos para Mateus 19, 8. A Bíblia aqui é pequenininha e é difícil folhear. Então, vamos lá. Mateus 19, versículo 8, que diz assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Essas citações aqui são todas dadas no livro de Santo Agostinho, tá, gente? 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11 e versículo 29. Vamos lá, 10 e 11
Aos que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher que não se separe do marido. No entanto, caso venha separar-se, não se case de novo, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Versículo 29. Eu digo a vocês, irmãos, o tempo se fez breve. De agora em diante, os que têm esposa vivem como se não a tivessem. Romanos, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: de fato, por lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morre, ela fica livre da lei que a ligava ao marido. Aliás, esse caso aconteceu na Bíblia lá com Abigail, né? Se eu não me engano. Lucas, capítulo 14, 26 e Mateus 11, 12. Vamos começar com Lucas. Lucas 14, 26. Quem vem a mim, não deixe em segundo plano seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida não pode ser meu discípulo. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. E é isso. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Estão bombardeando de versículos bíblicos, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Mateus 22, 30. Aliás, nós aprendemos com o tempo, e inclusive recomendo que vocês leiam um livro chamado Santos Casados, da minha biblioteca católica, um livro maravilhoso. Maravilhoso. Qualquer dia desses eu vou fazer estudo sobre os santos casados, que através dos testemunhos dos santos casados nós precisamos entender qual é o caminho que o matrimônio segue. Porque na ressurreição nem eles se casam, nem elas se dão um casamento, mas todos são como os anjos do céu. Aliás, eles viviam, os santos casados viviam isso aqui na sua plenitude. Há exemplo do primeiro casal citado pelos santos casados, que é São José e Maria Santíssima. Praticar o ódio às práticas temporais e não aos homens de sua volta. Amar o inimigo na qualidade de ser humano. Não é odiar o homem, é odiar as práticas temporais. Isso que deixa bem claro Santo Agostinho. Amar o que nos pode conduzir até aquele reino. O cristão, ao pensar na mulher, por um lado ama a criação divina e por outro odeia a união e a cópula corruptível e mortal. Três formas de viver com a esposa é descrito para gente. Primeiro, atendendo às necessidades carnais, e aliás, Santo Agostinho deixa bem claro que é uma concessão e não uma obrigação. Criar filhos ou viver como irmãos. São estágios. Aliás, muitos santos casados chegaram numa fase da vida que começaram a viver como irmãos. Irmãos de alma. E um contribuindo para o outro. E aí já leu Lucas 14, 26, né? Que primeiro plano é sempre Deus. Não da forma que o protestante prega, mas é importante que, em primeiro lugar, seja Deus na sua vida. Vamos continuar. Então é o seguinte. O professor Felipe Aquino, inclusive, bota aqui no livro dele que justamente a P tem causado danos terríveis à mulher. Aliás, no Brasil, as mulheres brasileiras são as que mais veem P. Bem complicado, né, gente? Bem triste mesmo.
Aliás, o Brasil está na lista dos países onde há maior percentual de mulheres consumindo, né? A pesquisa realizada dos dois maiores sites aí desse conteúdo na internet afirma que Brasil e Filipinas estão em primeiro lugar em uma lista de consumo de conteúdo do público feminino. Nos dois países, 35% do consumo é realizado por mulheres e 65% por homens. É bem alarmante essa situação, né? Professor Felipe Aquino deixa bem claro essa pesquisa aí realmente. E outra, o aumento exorbitante de práticas homossexuais tem sido absurdo, né? Realmente algo tem aumentado de um tempo tão curto também. E isso tem uma influência, né? Quer queira ou não. Tem gente que pode falar vários fatores. Não estou sendo homofóbico, eu estou trabalhando com o texto que está trabalhando aqui, tá bom? Deixo bem claro isso aí. Mas é incrível como tem aumentado, tem aumentado bastante. E o que tá afetando a cabeça de muita gente. E psicologicamente não estão preparados para tais mudanças. A sociedade não está preparada. O próprio ser humano não está preparado para tais mudanças, porque influencia a vida de todo mundo. E aí nós temos o estudo ali feito na Holanda, né, com as mulheres na Holanda. Foi feito um estudo lá na Universidade de Groningen, publicada no Journal of Sexual Medicine. Mostrou que a P pode desligar uma parte do cérebro, o córtex visual primário, ligado à atenção que normalmente é ativado quando se assiste um filme, não é influenciado pelos programas adultos mais intensos. As voluntárias, 12 mulheres heterossexuais entre 18 e 47 anos, na fase fértil da vida, assistiam 3 tipos de filmes: neutros, eróticos de baixa intensidade e eróticos de alta intensidade. Enquanto isso, uma tomografia monitorava a atividade cerebral. Em comparação aos neutros, os filmes eróticos de alta intensidade causaram forte desativação do córtex visual primário. A atenção do cérebro ficou voltada para as regiões responsáveis pelo estímulo sexual, e isso não afetou de forma como o filme é visto, já que cenas eram de impacto claro e não exigiam muita atenção. Em estudos anteriores, cientistas já tinham percebido que as atividades que o foco não é na visão tendem a desativar nessa região do cérebro, mesmo que a pessoa precise enxergar o que está acontecendo. É exatamente o que acontece com a P. O espectador vê o filme, mas o foco é o estímulo sexual. Simples assim. Então, voltando à Bíblia, citação de novo de Santo Agostinho: aos casados manda o Senhor, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que fique sem se casar ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. 1 Coríntios 7,4. Vamos ler aqui. Você vê como que essa situação ela bombardeia a sociedade. Realmente é um texto muito interessante. É um estudo muito importante para que a gente faça, para que ver o quanto que todas as vidas, até os que não consomem essas coisas e que não praticam adultério, são bombardeados com essa situação, porque afeta a vida de todos à sua volta. A mulher não é dona do seu próprio corpo, sim o marido. Assim também o marido não é dono do seu próprio corpo, sim a mulher. João 8:11. Aliás, isso é verdade, né, gente? João 8, versículo 11. Então, maridos, quando a mulher pega no seu pé porque você precisa fazer uma dieta, ela tem razão, porque ela está zelando pelo seu corpo, porque o seu corpo é dela também. Então, viu, maridões? Principalmente nós aqui que tem uma pochetinha. Ela respondeu: ninguém, senhor.
Então Jesus disse: então não a condeno, vá e não peques mais. Falando lá para a mulher adúltera, né? Aqui no versículo 12 de 1 Coríntios, 12, 13 e 14. Aos outros digo eu, não Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã sem a fé e consente em morar com ele, não repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido, porque o marido não tem a fé, é santificado por sua mulher, assim como o marido que não tem a fé é santificado pelo marido, né? A mulher que recebeu a fé. Do contrário, vossos filhos serão impuros e quando na realidade são puros. Santo Agostinho nos ensina sobre avareza e fornicação. Ora, se a infidelidade é fornicação e a idolatria é infidelidade e a avareza é idolatria, não há dúvida de que a avareza seja fornicação. Sendo assim, que sorte de concupiscência não seria fornicação, já que a avareza é fornicação. Aliás, a avareza ela está ligada à fornicação de uma forma impressionante. Mas por que acontece isso? Porque, de acordo com Santo Agostinho, a avareza é fornicação. Ora, como o Senhor excetua a fornicação, então, sem cometer crime algum, o homem pode separar-se da mulher, ou a mulher do homem, por causa de quaisquer concupiscências ilícitas, não só aquelas que envolvem a relação sexual como homens ou mulheres fora do casamento. Aliás, por que você acha que há um festival de toma beijo no divórcio? Tá vendo a ligação? É justamente isso. Como também qualquer ato envolvendo o mau uso do corpo afasta a alma da lei de Deus, corrompendo-a perniciosa e torpemente. Somos, pois, obrigados a admitir, como dissemos acima, que a fornicação tem um sentido geral e universal. Então, a briga, inclusive nos divórcios, é pura avareza. Não é por tanto do homem quanto da mulher. Não é por justiça, não é pelos filhos, não, é por um desejo carnal. Os filhos são os últimos interessados que só querem ver os pais juntos, né? Tem essa questão. Quando o Senhor diz, a não ser por causa da fornicação, não explícita de quem seja a fornicação, se do homem ou da mulher, não se concede aqui somente repudiar a esposa fornicadora, mas também, como também a esposa que força o homem a fornicar. Por exemplo, se o homem repudia a esposa que o obriga a sacrificar aos ídolos, ele a está repudiando por causa da fornicação, não só por causa da fornicação dela, mas de sua própria. Separa-se porque ela fornica e porque não quer ele mesmo fornicar. Contudo, não há nada mais injusto do que repudiar a esposa por causa de fornicação, quando o próprio marido é culpado de fornicar. Aqui se aplicam essas palavras: naquilo mesmo que julgas o outro, julga a ti mesmo, te condenas, por visto que faz as mesmas coisas que julgas. Romanos 2:1. Razão porque, se quiser repudiar a esposa por causa da fornicação, o homem deve antes estar livre da fornicação. E o mesmo vale para a esposa. Em que sentido? Rapaz, inclusive, o festival de pessoas que já arrumam outro no processo de divórcio é bem complicado. Isso aqui, ó, é complicado. Em que sentido comete adultério o homem que desposa a repudiada e repudiada que a desposada? Ao dizer que desposar a repudiada comete adultério, podemos perguntar em que sentido comete adultério de o homem que a desposa e ela que é desposada. Ordena-se a ela que permaneça sem casar ou que se reconcilie com o marido, porém, isso quando ela mesma se separa do marido. Ora, há muita diferença entre deixar e ser deixada. Se ela deixou o marido e se casou com outro, parece que fez isso porque queria mudar de marido, o que sem dúvida alguma é um pensamento adúltero. Contudo, se ela foi deixada pelo marido com o qual gostaria de conviver, é certo que quem a desposa comete adultério, segundo as palavras do Senhor. Porém, não há certeza quanto ela ser culpada desse mesmo pecado.
Por outro lado, se o homem e a mulher se unem por consentimento mútuo, é muito menos provável que um possa ser adúltero e o outro não. Isso porque, se ele comete adultério ao se desposar com a repudiada, ainda que ela não tenha deixado o marido, mas o marido a tenha deixado, ela é causa de adultério do outro, algo proibido pelo Senhor. Daí se deduz que tenha sido deixado. Quer ter deixado o marido, é necessário que permaneça sem casar ou se reconcilie com o marido. Com a permanência da esposa, é possível que o marido se deite com outra mulher que não seja esposa de outro nem repudiada? Pergunta bem complicada, né? Mas vamos lá, o que ele responde? Podemos ainda perguntar, com a permissão da esposa estéril, ou que não queira ter relações, o homem pode deitar-se com outra mulher que não seja casada nem repudiada, sem cometer pecado de fornicação. No Antigo Testamento encontramos casos como este. Contudo, agora os preceitos são mais perfeitos e os antigos preceitos serviram de degrau para que o gênero humano alcançasse as leis mais perfeitas. Portanto, devemos encarar essas leis como marcos históricos da providência divina, que socorreu o gênero humano de modo muitíssimo conveniente, não como regras de vida a serem seguidas presentemente. Contudo, ainda podemos perguntar se a palavra do apóstolo, a mulher não tem poder sobre o teu corpo, mas sim o marido. Da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o corpo, assim a mulher. Pode significar que, com a permissão da esposa, detentora do poder sobre o corpo do marido, o homem poderia deitar-se com outra mulher que não seja casada nem repudiada. Cara, é bem complicada essa situação, porque tem dentro da P tem elementos que levam a isso. É bem complicada essa situação. Não podemos admiti-lo, pois de outro modo a esposa poderia fazer a mesma coisa com permissão do marido, algo que a razão humana não admite. Caso excepcional ocorrido há cerca de 50 anos na Antioquia sob Constâncio. Né? Tem um relato aqui. Se bem que existem algumas razões pelas quais a mulher queira fazer isso em favor do marido com seu consentimento, tal como dizem que aconteceu há 50 anos em Antioquia sob Constâncio. Então o prefeito Anacindino, também consta, não sei por que motivo exigiu um devedor que pagasse imediatamente sua dívida do bispo. Afinal, essas arbitrariedades são comuns entre os poderosos, os quais tudo é lícito, ou melhor, os quais pensam que tudo lhes é lícito, jurando e afirmando que no dia estabelecido no processo a livre do ouro seria executado. Ora, como o homem estava detido na prisão e não tinha como pagar a dívida, o tempo corria em direção ao terrível dia. Por acaso ele tinha uma esposa muitíssimo bela, mas que não tinha dinheiro para ajudá-lo. Certo homem rico estava apaixonado pela beleza da mulher e, tendo sabido que o marido corria tamanho risco, enviou uma mensagem a ela prometendo que se deitasse com ele em uma só noite, lhe daria a libra de ouro necessária. Como ela sabia que não tinha poder sobre o seu corpo, e sim o marido, respondeu ao rico que estava disposto a fazê-lo pelo esposo, caso este senhor, seu corpo, e a quem deveria reservar seu pudor, consentisse com tal ato para salvar sua vida. Quando soube disso, o marido deu graças e mandou que a mulher o fizesse, pois julgou que se tratava de adultério, uma vez que ela não fazia isso por prazer, mas por grande amor a ele e em conformidade com sua ordem e vontade. A mulher dirigiu-se à fazenda do homem rico, e o impudico fez o que desejava, porém ela entregava o corpo apenas ao marido, que naquele momento não queria deitar-se com ela, mas sobreviver. Enfim, recebeu seu saco de ouro. O rico, porém, usou de fraude, enchendo o saco com terra. Quando chegou em casa, a mulher percebeu a fraude, saiu às ruas por amor de seu marido e divulgou o que foi obrigada a fazer por ele. Recorreu ao prefeito, relatou tudo e revelou-lhe a fraude que foi submetida. Então o prefeito declarou-se culpado, pois as suas ameaças foram causa de tudo isso, e sentenciou que Ascendino,
que fosse como se fosse outra pessoa, deveria entregar uma libra de ouro ao fisco, e que a mulher se tornaria dona do terreno onde for extraída a terra que tomara por ouro. Não ponho em discussão a veracidade dessa história. Cada um pensa o que quiser, pois essa história não está na Sagrada Escritura. Analisando as circunstâncias, a razão humana não repugna totalmente o que fez a mulher, com o consentimento do marido. Como repugnaria se não houvesse essas circunstâncias? Aliás, essa história é bem sinistra, né? E realmente é bem complicada essa situação aí. Mas eu não posso me botar como julgador dessa história, porque se Santo Agostinho não fez isso, eu não, não, quem sou eu para fazer? Mas eu acho bem complicado essa história aí. Tá? E aí, eu vou deixar aqui, vou botar aqui bem rápido, mas eu recomendo que vocês comprem o livro do professor Felipe Aquino, que tem o combate. Estou deixando aqui bem claro que estou mostrando aqui as páginas, não vou estar falando, porque se você quiser saber, é importante que você compre esse livrinho lá na Canção Nova, tá? Se você quiser saber, tá aí as páginas, 68, 69, 70, 71, 72 e 73. Então é bem simples da gente estar relatando sobre isso e que eu posso fazer um resumo, né, do que é dito aí, porque o vídeo realmente está muito grande. Mas é o seguinte, os catecismo ajuda, denunciando. A Bíblia ajuda também. Quando a gente fala em Mateus 11:12, que já foi falado aqui, é, é preciso querer a santidade de vida e não cair em tentação de voltar atrás. É, é preciso, pois, querer com determinação que Deus age em si e transforme interiormente em um novo homem. Realmente é algo que não depende somente de nós. Tem que ter intervenção divina. É algo bem grave. Rezar bastante. Aliás, me chamou muita atenção que ele fala o seguinte: é você pedir ajuda a dois santos específicos, né? A Virgem Maria, além de pedir ajuda de Deus, em primeiro lugar. Mas ele pede ajuda da Virgem Maria e de São José, que são dois que foram, eles foram, de uma certa forma, as grandes referências de castidade que existe, né? Aliás, você sabia que mesmo você sendo casado, você tem que seguir a castidade? Tem esse elemento aí. Procura saber sobre isso. Aliás, a gente quer, eu quero fazer um estudo sobre castidade envolvendo o catecismo. E aí vai ser bem interessante pra gente aí. Quem sabe numa próximo vídeo fora da série. Tá bom? Sempre que houver uma queda, buscar a confissão, ainda que isso repita várias vezes, pois a confissão nos dá força para vencer o vício. Converse com seu confessor sobre o assunto sem medo. Ele está cansado de ouvir isso e pode te ajudar. E claro, vigiar. É importante isso. Agora tem uma citação em Eclesiástico 34:13 que diz assim: algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. É muito importante você tomar a decisão de não acessar esses conteúdos por amor a Jesus, que você morreu na cruz. Morreu por você, morreu na cruz. Ofereça a ele o jejum desse pecado e suplique que o seu preciosíssimo sangue o ajude. É isso. Então, poderia citar mais coisas, poderia ler aqui, mas eu indico que vocês comprem esse livro aqui, se você precisa dessa ajuda. O vídeo está bem longo, tá, gente? Desculpa aí pela demora, mas a gente faz isso com muito carinho. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.